Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Suiane Lira e essa é a nossa revisão para o concurso da UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós vamos conduzir essa revisão junto a vocês com a questão da redação, né, da prova discursiva. Vamos aqui revisar a estrutura, né, trazer também repertórios coringas, né, que estaria aí em tese dando certo para muitos temas, diversos temas, se não todo e qualquer tema que a banca possa adotar, né? E esse é o caminho que nós vamos traçar hoje junto a vocês. Falando um pouco sobre mim, né? Eu sou graduada em Letras pela UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Também tenho mestrado em Ciências da Linguagem pela mesma universidade, né? Essa titulação nós finalizamos relativamente recente, né? No ano 2021. A minha linha de pesquisa, ela está situada na tradição discursiva da linguística textual, né? Mais especificamente falando, na questão do texto dissertativo argumentativo, né? Eu já, no ingresso ao mestrado, eu já atuava profissionalmente, então eu aproveitei a minha sala de aula como meu laboratório, né? E decidi abraçar os textos dos meus alunos, me debruçar sobre eles, né? E fazer disso meu laboratório para a questão da pesquisa de mestrado, né? Além das aulas, nós também atuamos com a questão das correções, né? Na estrutura aí, principalmente com, acho que a maior escala do meu tempo reside a questão da preparação, né? Para Enem, para IF, né? IFRN técnico subsequente, e também na questão de concursos, né? Então, a gente trabalha tanto na aula como nessa questão do pós-aula, né? Fazendo esse alinhamento, esse ajuste entre aquela teoria que a gente ensina e a concretização dela que vem na questão das práticas, né? Tudo bem, né? Devidamente aí apresentados, vamos iniciar a nossa revisão. Pessoal, o edital de vocês, né? Ele traz 2 gêneros textuais. Ele traz tanto a questão de um texto, né? A possibilidade de vir com um texto argumentativo ou expositivo, né? No edital, creio eu que a essa altura do campeonato você já deve ter ingressado, né? Ter procurado, pesquisado esse edital para dar uma olhadinha. Isso é básico na vida de um concurseiro. Olhar o edital, né? Dar, enfim, minimamente uma debruçada nele. E esse edital, ele vem com essas 2 marcações, ou um texto argumentativo ou um texto expositivo, né, argumentativo ou expositivo. Visando isso, né, e sabendo que é um concurso que vai ser administrado, se não me falha a memória, pela Banca Compev, é tradição, né, que venha a questão do artigo de opinião. Mas por cuidado e zelo com a preparação de vocês, nós vamos, sim, tanto nesse momento aqui, praticamente véspera da nossa prova, adotar a questão do artigo de opinião e adotar também a estrutura de um texto expositivo, que foge, né, completamente à questão de argumentar, né? Então, pessoal, sendo aí bem direta, eu tenho aí na tela a estrutura que vocês farão, né, que nós vamos combinar que vocês farão no dia da prova, se o texto venha, né, se o comando da prova discursiva for a questão de um texto argumentativo, ou seja, de um artigo de opinião. Esse é o gênero, né? A tipologia textual argumentativa, ela não compreende apenas o artigo de opinião. Nós também temos como parte integrante dessa tipologia, né,
o dissertativo argumentativo, a redação do vestibular, a carta argumentativa, né? Mas, como nós acompanhamos aí a banca, sabemos essa questão que ela vai adotar, que seria, se a estrutura for argumentativa, um artigo de opinião. Sendo isso, a realidade sendo essa, né? Qual é a estrutura de um artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um texto que ele vai ter obrigatoriamente um título, tá? Esse título vocês vão aprender a fazer aqui hoje comigo. Se o tema da sua prova for Caminhos ao combate da violência contra a mulher, o seu título não pode ser A Violência contra a Mulher ou Impactos da Violência contra a Mulher, né? Que é como, assim, basicamente a metade dos candidatos vão pensar no primeiro momento. Existe todo uma análise que a gente pode fazer, né? E eu vou passar para vocês hoje aqui de uma forma bem objetiva. Então, o título, ele faz parte, certo, da estrutura. Ah, Suiane, se eu ficar nervoso, se eu esquecer esse título, eu perco, né, a minha vaga, eu vou ser eliminado. Você não vai ser eliminado, mas qualquer desvio na estrutura que o candidato cometa, ele vai ser despontuado. Então, o que pode gerar para você vai ser a questão de você perder ponto na sua estrutura, certo? Mas o título, o esquecimento de um título, ele não vai eliminar um candidato, certo? Mas aí você já anota, né, no seu papelzinho aí, que com certeza o título ele faz parte, é um item obrigatório, certo? Pela natureza ser argumentativa, a base de um texto argumentativo, né, seja ele artigo de opinião ou qualquer outro, reside em 3 momentos. Todo texto de caráter argumentativo, ele possui 3 momentos, que são eles: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? São 3 momentos. A introdução, você vai fazer um parágrafo, que vai gerir aí em torno de 6, 7 linhas, mais ou menos, dependendo da sua letra, né? Tem que ter muito cuidado, porque geralmente as bancas, elas dão ao candidato 30 linhas. Esse é o padrão. Mas eu já orientei candidatos que só dava 20 linhas, né? Um concurso que teve do TJ recente, o último, eram 20 linhas. Bancas que já pediram 45 linhas, né? Então, para um padrão de 30 linhas, geralmente a gente monta, certo? Uma estrutura de 3 momentos. O momento inicial, a introdução, que você vai redigir um parágrafo, né? De 7, né? 7 a 8 linhas no máximo, certo? Sendo esse parágrafo dividido em 3 períodos, tá? Que seria, né? Aqui eu tenho um exemplo concreto de uma introdução, que seria 3 momentos, né? Deixa eu só organizar aqui a questão da estrutura, tá? Seria ela. Só um instantinho. Contextualização. Né? Aqui eu tenho um exemplo, né? A questão da introdução, um parágrafo, certo? E eu tenho um exemplo concreto, né, de uma introdução com esse seguinte tema: os perigos causados pela influência digital no Brasil. Suiane, esse parágrafo, né, de introdução é o momento inicial do texto. Qual é a estrutura dele? Aquele meu aluno, ele sabe que a gente combina, né? Quando eu falo combino, é porque, assim, eu dou a aula e eu peço para o aluno seguir, né? Então, é um combinado. O nosso combinado é o quê? 3 períodos, tá? Um parágrafo, né, de um texto argumentativo ou dissertativo, ele deve ter basicamente 3 períodos. E aí você pode estar se perguntando, mas até aqui, no meu entendimento, parágrafo, período é a mesma coisa. Não é.
tá? Os períodos, eles formam o parágrafo. Então, período seria a extensão textual da esquerda para a direita, tá? Até o ponto final. Se você observar aqui, nós temos 3 pontos finais, né? Ó, nós temos esse, tá? Que é o primeiro, acaba aqui na cor vermelho, vocês vão já entender por que as cores. Eu acho que, na verdade, já pegaram aí, né? Eu tenho aqui o segundo período, né? Que é nessa extensão textual aqui, azul, e eu tenho o terceiro período, que seria esse verde, né? Suiane, eu estou entendendo, eu vou fazer a introdução, eu vou dividir ela em 3 partes, mas me explique aí sobre essas 3 partes. Bom, uma introdução de um texto, de um artigo de opinião, né, de um texto argumentativo, o indicado é que comece com uma contextualização, como você está vendo aí na sua tela. Não se inicia redações, ou o caminho mais viável para se fazer uma redação não é você começar já falando sobre o tema. Influência digital consiste, né, nas pessoas que ganham um número exorbitante de seguidores e aí começam a trabalhar. Não é assim. Geralmente a gente começa, ou o mais indicado seria começar, né, com uma contextualização. E o que é contextualização? Contextualização seria você ir buscar lá na sua memória, lá no seu acervo, né, do seu conhecimento de mundo. Desde quando você tinha 5, 6 meses ali na barriga da sua mãe, que você já começa a ouvir os sons, né, para quem lembrar, quem for capaz de lembrar, né, dessa época, sobre o que você conhece acerca do tema. Então, se o tema é os perigos causados pela influência digital, poxa, o que é que eu conheço disso? Tem uma novela que fala, né, dessa questão dos impactos desses influencers. Tem agora o recente escândalo das Beats, né, que eu posso estar citando. Tem o caso daquela famosa, né, que repercutiu também, né, que foi inclusive até presa, enfim. Posso começar falando acerca da questão da internet, né, que seria um argumento histórico, né, como a internet surgiu, em que contexto, ou seja, eu não começo temas falando literalmente do tema, eu começo fazendo uma referência a uma lei, a um fato histórico, a uma novela, a uma série. Por exemplo, se o tema fosse Caminhos ao Combate do Racismo, eu não começo dizendo, racismo é um crime por isso, isso e isso, né? Eu começo na série Todo Mundo Odeia o Chris, né? O personagem principal é vítima de preconceito racial, tanto no contexto escolar como fora dele, repercutindo as marcas do viés, né, de uma sociedade americana totalmente segregatória, né? Poderia, ao invés de usar Cris, poderia utilizar a questão do regime do apartheid, né, segregacionista, enfim, contextualizar é isso, né? Depois da contextualização, o indicado numa introdução é você já colocar a frase do tema no meio da introdução. Por que, Suiana? Inclusive, eu achava que isso seria um erro, se eu reproduzisse isso aí que você está pedindo. Não é um erro, e isso eu vou dizer para você que a banca vai, inclusive, gostar, porque isso facilita a vida de quem está corrigindo. Falando agora com a minha experiência de corretora. Por quê? Porque a missão do corretor, quando ele pegar o seu texto, é ver se você obedeceu a estrutura, né? Ver se o seu texto tem embasamento, tem informações, tem um nível de, né, informacionalidade, e observar se você usou essas informações, né, correlacionadas ao tema. E uma das maneiras de perceber isso é se você contemplou, né, todos os vieses do tema aqui, ó, perigos causados da influência digital. Eu não posso nem só falar da influência digital, né, nem só falar da questão dos perigos aleatórios da questão da internet. Eu tenho que juntar os dois. Os perigos dentro da questão da influência digital. Então, o corretor, ele vai procurar na sua prova isso, certo? Ele vai procurar se você atendeu
os dois critérios do tema. Há caminhos ao combate do racismo. Não é só racismo, é falar os caminhos que levam ao combate dele. Os impactos da violência sexual infantil, né? Não é só falar sobre crianças ou só sobre violência infantil, é citar impactos. Então, o corretor, certo? Seja de um concurso, seja dos próprios vestibulares aí da vida, enfim, qualquer, uma prova para você entrar numa empresa que seja, ele vai procurar isso, certo? E se ele encontrar isso já desde a introdução, ele descansa. Por quê? Porque, eu já sei que ele pegou, que ele está contemplando aqui todos os aspectos do tema. Então, vá por mim, já coloque a frase do tema no meio da introdução. Ciane, como é que eu faço isso? Você faz isso de duas formas. Ou você traz a reescrita literal, né? Adiante disso, frente a essa abordagem, é preciso perceber a correlação, ou que existe os perigos causados pela influência digital no Brasil, né? Seria tal qual. Ou você pode fazer utilizando a questão de uma paráfrase, que seria, depreende-se assim que há desvios, né, ou que é preciso ter atenção na questão da influência, né, ou na questão da tendência, né, que o meio digital proporciona, certo? Seria a questão da reescrita. Isso no meio, né? E ao final, pessoal, de uma introdução, o ideal é que você traga tese. E aí nós estamos agora no ápice da nossa aula. Por quê? Porque não existe texto argumentativo, seja ele artigo de opinião, seja ele dissertativo argumentativo, não existe uma extensão textual argumentativa se não tiver tese. Você precisa entender o que é uma tese hoje, para levar para a sua prova. E o que é, professora? Tese, para um tema que me dá os perigos causados pela influência digital, até seria o quê? Eu escolher 2 perigos para falar. Eu creio que um dos perigos, né, da questão da influência digital seja o autoendividamento, né, que a gente acompanha aí, sabe que o índice de pessoas endividadas no Brasil, ele nesse primeiro trimestre, né, ele está muito alto. E isso, querendo ou não, a influência digital tem a ver, né? Porque o que é que acontece nesse meio? A pessoa divulga lá qualquer coisa, um shampoo que seja, né? A menina, o homem, enfim, quem estiver consumindo, né? Essa pessoa já tem 10 shampoos, mas é novo, é lançamento. Olha o cabelo dela, como ficou quando ela lavou. Tá entendendo? Então, isso vai incentivar o consumo, que muitas vezes o pessoal não tem meios, né, financeiros para arcar com aquela demanda, porque a gente sabe que esses influencers digitais, eles não compram produtos, né? Eles recebem os produtos e, além deles receberem gratuitamente, eles ainda cobram um valor para divulgar, para vincular o nome deles àquela marca, né? E eles estão certíssimos em fazerem isso. Porém, o errado é você, né, não perceber que isso é uma venda, que aquilo ali ele está divulgando, que o objetivo daquilo ali é vender. Que muitas vezes aquele produto, né, quando ele foi fazer aquela propaganda, ele nem lavou o cabelo dele com aquele produto, né? Ele lavou com outro shampoo, provavelmente, fez um tratamento, né, de uma marca aí até um pouco até mais cara, né, vamos supor. Mas na sua cabeça não, porque o marketing digital, ele é formado para isso, né? Então, é preciso a gente falar sobre o alto índice de endividamento. Aí isso é uma tese, isso é um perigo causado, né, pela influência. Então, tese é o quê, Suiane? Tese seria você escolher 2 questões do tema para falar, tá? Dois vieses do tema para você discorrer. Por que, Suiane, 2? Você está sendo bem específica. Porque num texto de 30 linhas, né, vão caber o quê? 2 parágrafos
de desenvolvimento. Se o seu texto fosse de 20 linhas, como eu já orientei, ia caber o quê? Ia caber só uma tese, um aspecto de tese, porque você ia fazer um parágrafo só de desenvolvimento. Para um edital que vai te pedir 45 linhas, a galera surta. Como é que eu vou resolver 45 linhas? Dá certo, porque o que é que você faz? Você pega a mesma estrutura e desenha 3 aspectos de tese. Então, é nesse momento que eu ajusto a estrutura que eu estou passando aqui para vocês. 20 linhas, Suiane, uma tese. 30 linhas, Suiane, 2 perigos, né? 2 caminhos, né? 2 formas de valorizar, tá? Estou aí pegando os filtros dos temas. Suiane, 45 linhas, a banca surtou. 3, né? Aponte 3 perigos, escolha 3 perigos para falar. Então, tudo tem jeito, certo? Desde que você tenha a informação correta, é claro. E aí, né, eu montei essa introdução para a gente estudar. Veja, a internet, criada em 1960, com o nome de ARPANET, foi idealizada com o pressuposto de localizar o inimigo no contexto da Segunda Guerra Mundial, ponto. O que foi que eu fiz aí? Eu contextualizei, eu vim com um argumento histórico, né, sobre a criação da internet, que pressupõe a influência digital. Né? A influência digital acontece hoje, ela só existe por conta da internet. Então, eu fui buscar lá, certo? No meu entender, eu já quis dizer assim, olha, o negócio já foi criado, né, para o mal, ok? Com a intenção de localizar o inimigo, porque foi assim, né? À luz disso, isso aí é o conectivo, por quê? Um texto, ele precisa estar ajustado, alinhado, e eu consigo fazer isso com os conectivos, que as bancas chamam de operadores argumentativos, tá? Sendo bem objetiva, cada ponto final que você der, né, quando você vai iniciar um novo período, você tem que colocar esses arranjos. À luz disso, dessa forma, nessa inferência, no limiar do exposto, né? Ademais, contudo, tá? Você precisa colocar. Então, o nosso aqui, você pode usar, óbvio, né? E são sugestões. À luz disso, depreende-se que o sinal já foi criado para um contexto ruim, analogamente à atual influência exercida pelas redes sociais, as quais têm causado sérios impactos na grande massa da sociedade. Ok? Ou seja, eu já trouxe a questão do tema, beleza? Logo, com efeito, há perigos oriundos dessa atividade influenciadora, dentre os quais pode-se elencar o aumento das desigualdades sociais e a necessidade de regulamentação. Ou seja, né, quem pegou aí já idealizou que o que está na cor vermelha é a contextualização, né? Quando eu troco a cor e venho para o azul, já seria a parte que eu introduzi o tema. Na cor verde está as nossas teses. Suiane, por que você escolheu 2 teses? O aumento da desigualdade e a necessidade de regulamentação. Porque eu supostamente tenho um texto de 30 linhas e vai caber 2 parágrafos de desenvolvimento. Ok, pessoal? Esse é o nosso padrão de introdução. Quando você volta, né, para esse material inicial aqui, você tem o segundo momento, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos acordar que nós vamos fazer 2 parágrafos, tá? 2 parágrafos. Luciana, agora que eu entendi, por que os professores, na minha época de escola, pediam 4 parágrafos? É porque, supostamente, esses 4 parágrafos seriam divididos assim, um de introdução. Nessa introdução, teria que separar 2 questões para depois montar 2 parágrafos de desenvolvimento, né, que eles chamavam lá de meio, né, início, meio e fim da redação. É exatamente isso, tá? Que você veio pegar agora, né? Entender de uma forma mais detalhada agora. Então, seu desenvolvimento, 2 parágrafos. Tá, Suiane, mas qual o objetivo desse desenvolvimento? Pessoal, o objetivo do desenvolvimento num texto argumentativo, num artigo de opinião, é provar as teses. Lembra que você
colocou aqui que a desigualdade social e a necessidade de regulamentação são perigos, né? Ou são aí atividades que promovem esse perigo, esse alerta, esse medo, essa cautela que deve acontecer dentro do meu digital, eu preciso, no meu D1, olha só, abordar sobre essa tese 1, que é essa questão, né, do aumento do latejo da desigualdade social, e no meu D2, abordar sobre a necessidade de regulamentação dessas atividades. Eu preciso montar um pessoal, uma equipe, não uma corporação que fique regulamentando isso aí, até para não acontecer o que a gente recente acompanhou, né, nessa questão da até formação de CPIs, né, enfim, o pessoal realmente não tem muito limite, né, quando se trata de dinheiro, ok? Então, vamos aqui ver, né, como seria todo esse desenho do meu desenvolvimento, tendo em vista que vocês já compreenderam como faz a introdução. Como é que eu sigo, Suiano? Como é que eu avanço? Você vai perceber que você vai fazer o quê? De novo, 3 períodos. Olha só, eu tenho de novo 3 pontos finais. Olha aqui o primeiro, tá? Olha aqui o segundo e olha o terceiro. Então, novamente, eu vou vir com a estrutura de 3 períodos. Lembrando que período é uma extensão textual da esquerda para a direita até o primeiro ponto final. E eles formam um parágrafo, né? A reunião de períodos vai formar 1, 2, 3, 4 parágrafos. Beleza, minha galera? Aí, vamos lá. Vamos lá. Vou tomar aqui uma água. Vamos lá, porque o que é que vai seguir? Vai seguir que você vai ter que provar que realmente essa questão, né, da atividade de influenciar pessoas nesse meio digital, ela aumenta a desigualdade social. Então, o que acontece quando chega no desenvolvimento? Você tem que provar a sua tese. Você tem que ter um filme, um dado estatístico, uma novela, uma lei, um período histórico, um argumento coringa que seja, que você vai aprender hoje aqui, que prova aqui que você está usando de tese. Então, o que é que eu quero virar a chave, né, na cabeça de vocês? Que vocês só vão escolher de tese informações às quais vocês saibam comentar depois. Ah, eu escolhi a questão da desigualdade social porque eu tenho aquele livro, Carolina Maria de Jesus, né, O Quarto de Despejo, que ele é muito bom para a desigualdade social. Ah, eu escolhi falar que a mídia, né, ela tem a ver porque ela não está falando daquilo ali, ela não está alertando a população, e aí eu vou usar a lei da inércia, eu vou dizer que ela está inerte frente à questão de informar as massas, né? Ela não está cumprindo seu papel. Então, veja, eu só escolho de tese aquilo que eu saiba falar depois. Por quê, Suelen? Porque se eu prometo aqui coisas as quais eu não sei provar depois, é aqui onde vai dar aquele problema. Que problema? Eita, daqui eu não consigo. Empanquei. Não tem, né? Esse negócio de, eu não consigo mais. Daqui eu parei, passa 3, 4 dias, não finaliza a redação, porque não sabe avançar. Por quê, criatura? Porque você não escolheu, né, uma tese, ou você, na verdade, muitas vezes nem tese escolhia, porque você não tinha essa informação. E como você dava sequência, né? Então, eu só posso colocar aqui perigos, estou usando a frase do tema, tá? Só posso colocar aqui perigos os quais eu saiba falar, os quais eu tenho um dado, eu tenho uma lei, eu tenho uma novela sua mulher, quer dizer que agora eu vou ter que estar atenta a tudo, tá assistindo noticiário, né, tá me envolvendo na questão histórica. Certo? Irmã, você tá lá lavando louça, pega esse seu celular, né? Compra aquele suportezinho, ou então pendura ele em algum lugar, coloca lá, aulão de história geral, né? Aulão de história do Brasil. Tudo para você se ligar, para você ter as informações para você saber, né? Coloca lá últimas notícias, né? Porque você tem que ter.
esse acervo para poder escrever. Não se faz textos sem ter embasamento. O que é esse embasamento? São informações, certo? Você precisa reunir elas, né? Então, assim, quem estuda, quem se prepara para concurso, precisa disso. Precisa ser alguém atualizado no que está ocorrendo, certo? Precisa ser alguém que tem essa questão de inferir, né? Que esteja antenado, e eu consigo isso a partir do estudo, né? A partir da leitura, tem muitos portais na internet, né, que trazem aí, muitas vezes, resumo, o que foi que aconteceu na semana inteira, né? Tem muitos vídeos aí que vocês podem estar também pesquisando, repertórios gerais para redação, sabe? Embasamento de repertório para redação, que você consegue, né? Como eu disse, né, lavando uma roupa, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa na sua casa, que é da rotina, mas aí você já usa a rotina dentro do seu questão de estudo também, né, para otimizar. E aí, Suiana, então o babado é esse, exatamente, certo? Aí o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar aquela sua tese, ó. Sabe aquela tese que você diz a desigualdade social? Aqui você tem que provar. Tá? E aí você prova num esquemazinho de 3 períodos. Como assim, Suiane? Primeiro, eu não vou logo provando. De acordo com o site tal, tal, tal. Não. Eu começo esse parágrafo de desenvolvimento retomando a tese que eu vou falar naquele parágrafo. E é de forma respectiva. Se eu primeiro falei de desigualdade, meu D1 é de desigualdade. Forma respectiva. Se eu depois falei de necessidade de regulamentação, perceba, meu D2 é que vai ser sobre a questão da regulamentação, ok? Sempre de forma respectivas. Para que, Suiane? Para o seu texto ter progressão textual, que é algo que é avaliado também na maioria dos editais. Beleza. Aí vamos lá. No limiar do exposto, esse é o conectivo, certo? Se você é alguém observador, você pode notar que nossa introdução, ela não começa com um conectivo, tá vendo? Ela já começa com a questão histórica que eu trouxe. Mas o D1, o D2, como também a nossa conclusão, que a gente vai aprender já já, todos iniciam. Por que, Suiane? Porque, né, quando você conclui a sua introdução, os parágrafos seguintes começam com conectivos, certo? E o D1, a introdução, ela não começa. Por quê? Porque acima da introdução não tem, né? Não tem parágrafo algum, só o título, e você não precisa conectar com o título, ok? Beleza. No limiar do exposto, é preciso perceber que há a possibilidade do aumento de vulnerabilidade social devido ao endividamento que seguir os conselhos de compras de produtos pode causar. Olha, eu estou dizendo o que para a banca? Ei, banca, esse D1 é para provar aquilo lá que eu prometi no primeiro momento, né? Prova disso, mas aqui poderia ser, né? Com base nessa inferência, à luz do exposto, né? Concomitante a isso, concomitante ao denotado, ok? Muitas são as possibilidades, vocês vão aí anotando na minha fala, na minha explicação. Aí, pessoal, essa prática está tão presente no âmbito coletivo que, de acordo com o portal TramaWeb, né, nome do portal aí entre aspas, tá? 74% dos consumidores são influenciados a adquirir produto ou serviço divulgados em perfis famosos. Ou seja, eu trouxe aqui um dado que prova que essas pessoas são sim suscetíveis, são sim, estão mais propensas sim a adquirir produto ou serviço, muitas vezes sem nem estar precisando consumir aquilo ali. Mas ela vai comprar, ela vai chegar a pesquisar, ela vai querer adquirir só porque ela viu fulano ou a cicrana divulgando, beleza? Nota-se com isso que a atividade de compra, quando é feita por impulso, sem a consulta a um orçamento financeiro, pode trazer prejuízos à saúde financeira e gerar um agravamento das desigualdades sociais. Ou seja, né,
Quando eu termino de falar sobre o meu repertório, eu venho com a questão de um comentário crítico sobre ele, que seria basicamente o quê? Bom, seria explicar o que é que ele alude. Ah, isso mostra que a sociedade deve atuar de forma mais, né, incisiva, né, no sistema democrático, agindo em prol daquilo que está constitucionalizado, né, em benefício ou em cumprimento das diretrizes constitucionais, tá? O comentário é isso. Suiane, D2. O que é que você me diz desse D2? Gente, D2 é o mesmo plano, certo? Segue o mesmo fluxo, como diz a história. Porém, não é sobre o mesmo assunto, porque o D1 ele vai falar da vulnerabilidade. Lembrando que eu estou tirando isso de onde? Eu estou tirando isso da introdução, que é de onde eu prometi lá, tá? Ó, lá da minha tese. Vocês se ligam aí. Aí vamos lá. D1, desigualdade. D2, eu tinha prometido o quê? Ah, precisa organizar, precisa gerenciar, precisa de uma regulamentação, como toda profissão, ok? A gente segue a mesma estrutura, só que é sobre a segunda tese. Então, eu venho com retomada a tese 2, repertório, que prove ela, tá? E comentário crítico sobre esse repertório, que é só a questão da explicação, tá, daquele repertório. Então, vamos lá. Ademais, é o conectivo que eu vou utilizar, mas poderia somar-se a isso o fato de, né? Ou ainda é relevante citar que, né? Ou é uma segunda raiz oriunda do tema, tá? Vão pegando, vão anotando. Aí vamos lá. Ademais, ainda é um fator oriundo do tema a necessidade do Estado regulamentar essa nova profissão. Eu coloquei o grifo nova, né? Tendo aí em vista o contexto da década do que, gente? Dos anos 2000, creio eu, né? Acho que desde o quê? O surgimento das redes sociais, né? Como Facebook, enfim, Twitter, esse tipo de situação, né? Que eles vêm pleiteando, né, essa divulgação, essa questão, isso vai aumentando, tá? Então, nova visão do contexto de agora, né? O quê? De 2000 e alguma coisa, tá? Que essas redes, né, em geral, foram criadas, tá? À luz desse vetor, por influência de perfis digitais, uma família do estado de Alagoas, segundo o site G1, perdeu o montante de R$ 400 mil após constantes investidas em sites de apostas divulgados por influenciadores. Ou seja, eu trouxe um dado, né, real, certo? Um caso. Isso não quer dizer que eu posso citar casos? Pode. Caso de repercussão nacional. Você não pode citar um caso que aconteceu na sua rua, com a sua vizinha. Mas casos de repercussão nacional, né, que geralmente são divulgados aí nesses sites grandes, né, como G1 e muitos outros, você pode trazer, certo? Então, logo, tal fato não pode passar sem o olhar do Estado, já que, para Thomas Hobbes, é o Estado que deve garantir o bem-estar social de todos. Ou seja, não pode ficar sem punição. Ah, problema dele, ele que foi lá, né? Ele não tinha nada que ir na onda da fulana lá que divulgou, do fulano lá que estava. Gente, né? É muito fácil você julgar quando você entende que algo, acho que está na raiz do povo brasileiro, né? Essa questão de, ai, do nada aconteceu uma coisa que vai mudar a minha vida. Do nada não vai acontecer alguma coisa na sua vida que não seja por meio do estudo, de você acordar cedo todos os dias, fazer o que é para você fazer, né? Mas o povo brasileiro, eles têm essa questão, ai, eu vou apostar né, Mega Sena, sou sorteada não sei em que. Gente, não existe isso, né? E existe, né? Mas assim, é uma em uma margem de quantos milhões, né? Então, você que não foi ainda, ou que, enfim,
Gente, é o estudo, mas as pessoas não querem, né? Você vai querer o quê? Você vai querer o caminho de acordar cedo todo dia, ou de repente nem dormir, ou você vai querer ficar tentando, né? Algo que do nada vai lhe projetar, vai lhe acender, né? Então, é fácil você julgar. Isso aí enfim, o povo brasileiro, ele tem muito esse espírito disso, né? Então, provei, né? Perceba que eu provei que precisa de regulamentação, por quê? Porque tem esses casos, né, que estão acontecendo. E ele ficou sem punição, provavelmente, né? Perdeu, perdeu. Quem vai reaver esses 400 mil? A plataforma? Quem vai mandar a plataforma reaver? Se o Estado não tem leis específicas para isso ainda. Então, prova sim que precisa de uma regulamentação. Tudo bem? Suiano, você provou a vulnerabilidade social? Provei, ó. Eu provi que a questão vai promover o endividamento, porque 74% das pessoas que consomem vão adquirir aquele produto, né, de acordo com esse portal. Então, desenvolvimento é para isso, tá? Voltando aqui para o nosso, né, material inicial, eu finalizo o momento do artigo de opinião com uma conclusão, né? Como é que eu concluo um artigo de opinião? Você pode concluir ou fazendo só um fecho das ideias, né? À luz do exposto, depreende-se que é urgente a necessidade, né, de perceber que a influência digital precisa, sim, né, de um olhar, de um direcionamento, né? Você pode finalizar só fechando, né, essa questão, ou você pode finalizar de uma forma mais detalhada, né, que seria a questão de finalizar por meio de uma proposta, né, de conclusão, de atenuação àquelas questões que você falou. Perceba que nós citamos, dentro de perigos, nós citamos a questão da desigualdade, né, e a questão da necessidade de regulamentação. Então, eu posso vir aqui, para finalizar o meu texto, né, e fornecer meios, né, que o Estado ou qualquer outra entidade siga e atenue essas situações que eu frisei, né? Então, conclusão de um artigo, ela pode ser feita dessa forma, né? Ela pode ser feita de duas formas, ou só a questão de você, né, pontuar, né, depreende que é urgente, né, fica estilo uma conclusão que você faz, por exemplo, num trabalho discursivo, né, que é só você colocar ali a questão do fechamento mesmo das ideias que você explanou naquela temática que você pesquisou ou apresentou. Mas, de uma forma mais detalhada, seria a questão dessa proposta, né? E como seria? Novamente, o esquema de 3 períodos. Suiana, então, quer dizer que uma coisa eu percebi, que tudo tem 3 períodos, minimamente, certo? Minimamente vamos dividir em 3 períodos, de fato, certo? E na conclusão não vai ser diferente. E aí, qual é o padrão? Porque eu entendi isso, Ian, que tudo aqui tem um padrão. A introdução você me mostrou. Eu entendi pela primeira vez o que é uma introdução. Eu contextualizo, eu apresento o tema no meio, depois eu venho com uma tese. Você botou até a cor aqui, ó, para ficar bem legalzinho. A questão do desenvolvimento, eu entendi também, isso são 3 períodos. Eu retomo a tese lá que eu prometi, provo com um repertório que pode ser um dado, pode ser um período histórico, pode ser uma novela, pode ser uma série, o que eu quiser que tenha a ver com o tema, né? Explico. Depois eu repito de novo, porém, esse aqui é para a tese 2, repertório de novo, que prova a tese 2, comentário crítico e conclusão. Bom, conclusão você retoma o tema, tá? Forma genérica, retoma esse tema. Depois você começa com sua proposta, que reside em agente, detalhamento, tá? Ação, modo e efeito. Esses são os caminhos, né? Os 5 eixos que vão te levar a um vetor, ao vetor final, que seria a questão da proposta de intervenção, certo? Então, eu começo aqui. A guisa de conclusão, medidas exequíveis fazem-se necessárias em prol da atenuação do revés.
Mas poderia ser, portanto, à luz do exposto, portanto, à luz da ótica apresentada ou supracitada, denota-se que é preciso agir para a suavização, né, dos imbróglios expostos. Tá? A palavra imbróglio, assim como revés, é sinônimo de problema, dilema, que é o que a gente comenta, né, sobre os temas nas redações. Então, eu venho com essa estrutura, que inclusive dessa forma aí tá coringa, você pode levar para a sua prova, sendo qualquer tema, tá? E aí eu começo. Para tal, cabe ao governo, que seria a pessoa do agente, né? Ó, principal agente gestor e mantenedor dos direitos sociais, detalhamento. Detalhamento nada mais é do que um aposto explicativo sobre esse agente. Cabe à família, primeiro núcleo de desenvolvimento social. Cabe ao Ministério da Educação, órgão gestor das diretrizes educacionais, e assim por diante, você vai formando, certo? Criar uma lei que regulamente produtos e serviços expostos nas redes sociais. Essa é a minha ação, tá? Tal ação será realizada através de equipes de fiscais especializadas em discernir o impacto do produto ou serviço para o consumidor final, incluindo na divulgação não apenas os benefícios, mas também o possível dano que possa ser gerado, para que, assim, a atividade de influenciar no ambiente das redes sociais se torne proveitosa para ambos os lados. Ou seja, né, aqui no meu terceiro e último período, eu venho com o modo e o efeito. O modo seria literalmente o jeito de fazer, né? Perceba que eu fui bem específica aqui, através de equipes e fiscais, né? Mas poderia ser, por meio de verbas públicas, realizar contratos, né, com empresas de palestrantes que tragam essa temática através de eventos discursivos, por meio de verbas públicas, né? E o efeito que seria como vai ficar o cenário se essa sua ação for implementada, né? Isso que você está sugerindo aí for implementado. Beleza? Isso é um artigo de opinião. Ok, gente? Isso é a estrutura de um texto argumentativo. Porém, é meu dever aqui alertar que o artigo de opinião também faz parte dele a questão da assinatura, né? Que seria um pseudônimo ou, muitas vezes, o próprio nome do candidato quando a prova solicitar. Porém, alerta aqui, certo? É muito difícil uma banca pedir para o candidato assinar. E principalmente a que vai conduzir o concurso agora da UFRN. Ela não pede, inclusive ela coloca várias vezes, não assine, nem mesmo com o pseudônimo, né? Não assine seu texto, somente no local indicado. Ela vai colocar várias vezes. Porém, é meu dever aqui passar para vocês que faz parte, sim, da estrutura. Se você for pesquisar, se for se debruçar, for estudar em qualquer lugar, você vai encontrar que um artigo de opinião é tradicionalmente assinado. Porém, nesse universo de concursos, é muito difícil essa parte da estrutura ser atendida. Então, você já vai sabendo que a assinatura num artigo faz parte, porém, no concurso, você não vai colocar, a não ser, salvo se a banca solicitar. E é muito difícil bancas pedirem isso, ou bancas quererem que os seus candidatos assinem. Geralmente elas pedem para o candidato assinar no local mesmo de identificação, né, que quem já fez concurso sabe, você tem que assinar, né, naquele localzinho de identificação, mas não como sendo parte de uma estrutura. Então, você grava aí, que faz parte, porém, que você não vai fazer no seu concurso, porque a banca não vai pedir. Se ela pedir, né, ótimo, você já sabe o que seria. Se ela chamar só de pseudônimo, você também já sabe que pseudônimo é a questão da assinatura e que significa um nome falso, né, um pseudonome, ok? Para você assumir naquele momento, e aí ela vai te dar, cidadão consciente, né, candidato atento, tá? Vamos supor, ela vai te dar. Coloquei aqui também que no artigo é comum que a gente traga a questão
né, dos modalizadores argumentativos, que são eles. Exemplos, com certeza, provavelmente, talvez, sem dúvida, infelizmente, tá? E é um texto no qual os verbos podem ficar, sim, na terceira pessoa do plural, perdão. Percebemos, notamos, né? Concebemos, inferimos. Você pode, sim, ficar à vontade para trazer na primeira pessoa do plural. Tudo bem? Eu trouxe também, tá? Um exemplo de uma aluna nossa que fez, né, um concurso conduzido pela mesma banca, ok? Que vai organizar esse de vocês. E o texto dela era de 0 a 100 pontos, e ela tirou exatamente 98 pontos, né? Então, ela foi muito feliz com esse resultado, né? Com esse uso, certo, da estrutura. E você vai ver aqui o que foi que ela fez de extraordinário, que ela tirou 98 pontos. Nada. Ela seguiu a estrutura. Essa aqui que eu acabei de passar para vocês. Essa aqui que fica no cantinho esquerdo aí da tela, né? Padrão de introdução, padrão de desenvolvimento, padrão de conclusão. Você vai ver que ela pegou tudo isso e colocou no texto dela. O tema dela era a responsabilidade pela preservação da Amazônia. É de todos os países? Então, você vai ver aqui o que foi que ela montou, né? A introdução dela, ela começa em 1500, com a chegada dos colonizadores europeus no Brasil. Foi dado início ao processo de exploração de recursos naturais presentes no território, e desde então, a extração se tornou uma atividade base para o desenvolvimento humano, né? Quer dizer, argumento histórico, tá? Aí ela vem, ó, todavia, aí já traz a frasezinha do tema, não vou, né, me debruçar em ler o artigo dela, porque, enfim, eu já expliquei toda a teoria no artigo que eu mesma fiz, tá? Mas aqui fica como um exemplo para vocês sentirem, sim, segurança em usar essa estrutura de uma candidata, por óbvio, a gente não vai expor o nome dela, mas que fez, né, a prova, aqui é o espelho da prova dela. Eu tenho, óbvio, a autorização dela para usar, ainda que não divulgando o nome, certo? E ela tirou 98 pontos, ok? De uma prova que a margem era até 100. Então, foi muito feliz nessa escrita dela, tá? Você percebe, ó, contextualizou, colocou a frase do tema, que ela fez uma analogia, né? Ela não fez tal qual. Sendo assim, aí lá vem ela com as teses, ó. Sendo assim, é possível destacar como consequências oriundas desse entrave, a falta de mobilização social e o desequilíbrio ambiental e climático do planeta, né? Que ela usa aí essas duas teses. Aí ela vem com o D1, olha, sob esse prisma, né? Retoma a tese dela, posto isso, olha o repertório que ela utiliza. É incoerente essa posição de inércia, visto que a situação da Amazônia afeta a todos, sendo então a responsabilidade de todos desse modo, o poema, a pedra, né, de Drummond, quando ele diz, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, se encaixa nessa condição, pois a pedra seria a irresponsabilidade humana que atrasa a recuperação da Amazônia. Usou um repertóriozinho coringa, que eu vou já ensinar para vocês, né, que o que é que Drummond fala aí? Ah, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Pronto, você pega essa pedra de Drummond e diz que ela é o que impede de resolver o tema, né? Ah, caminhos ao combate do racismo. Ah, pedra de Drummond. Essa pedra é a pedra é o preconceito, né? Que faz com que o racismo continue, tá? Então dá certo para muitos temas, ela usou aqui e coube, né? Logo, vemos, ó, a primeira pessoa, vemos que as mobilizações de preservação precisam ser feitas por todas as nações, tá? Nossa aluna se deu muito bem. Outro, sim, é uma evidente realidade a falta de conservação da Amazônia, que impacta diretamente no equilíbrio ambiental e climático. Retomou aí a tese 2, né? Dessa forma, aí ela traz o repertório dela, né? E conclui dizendo, assim, concluímos que há uma realidade ambiental alarmante que necessita de medidas interventivas, ok? Segue ela na conclusão, ó. Em suma, perante as abordagens supracitadas, faz-se imperioso ações para o combate desse revés. Para isso,
Os países que possuem a Amazônia em seu território, junto à Organização das Nações Unidas, devem providenciar o cumprimento efetivo dos acordos ambientais firmados, é a ação, né? Além de conscientizar e mobilizar, aí por meio de campanhas das redes sociais, creio eu que aqui foi onde ela errou, não tinha essa vírgula, né? Ela errou pouca coisa de gramática, por isso esses 98 pontos e não 100, tá? Aí ela dá o efeito, ó, para que assim o equilíbrio amazônico consiga ser restabelecido corretamente. Assinou com o pseudônimo Amazonense da Silva, porque com certeza a banca deve ter pedido, ok? Então fica aí, pessoal, para vocês verem que, né, a teoria é essa, ok? Que pessoas que estão seguindo nossa teoria estão indo muito bem, e fica o meu texto como referência a vocês, assim como também o texto dela, que inclusive é o espelho da prova que ela fez no concurso dela, e foi aprovada, conseguiu aí êxito. Ok, gente? Porém, né, a prova de vocês, ela também fala sobre a questão do texto expositivo. É argumentativo ou expositivo? O texto expositivo, ele foge à estrutura da argumentação. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vocês vão fechar aí a caixinha da argumentação, né, que a gente abriu, depositou informação, você aprendeu o que é tese, aprendeu que só escolhe de tese, aquele que você pode provar, você já sabe onde é que você vai buscar informações para provar, né? Fecha isso. Abre outro espaço aí no seu juízo, para entender que, se for texto expositivo, tá? Isso é só um cuidado dentro do edital, mas tradicionalmente, né? É muito, 98% de chance de vir artigo, mas não vamos ser levianos, né? De ignorar essa parte do edital. O texto expositivo, ele foge à argumentação. Qual o objetivo da tipologia expositiva? Informar. É informar, certo? E o texto expositivo, ele não é um gênero textual, tá? O texto expositivo é o expor, né? A ação de expor está presente em muitos gêneros. Está presente em entrevistas, em trabalhos acadêmicos, enciclopédias, verbetes e dicionários. Esses são os gêneros que compreendem o ato de expor, de informar. Eu vou além, eu trago também textos jornalísticos. A própria aula, o gênero aula é expositivo, tá? Mas o objetivo comum das estruturas expositivas é informar. Então, creio eu que caso a banca adote o texto expositivo, o que é que ela vai querer? Ela não vai pedir, por óbvio, escreva uma entrevista. Escreva um trabalho, escreva uma enciclopédia, escreva um verbete. Não, ela vai pedir que você, né, arrume aí na sua cabeça, né? Vamos supor, uma estrutura de um texto que não argumente, né? Vamos supor que ele faça só a questão de trabalhar com o depositório de informações, monte isso numa estrutura em prosa e leve para a banca, né? Leve para a banca. Então, nós montamos aqui, né, um cenário, caso fosse expositivo, como vocês organizariam, né, esse texto para levar para a prova. Mas entenda que o texto expositivo não é um gênero, ele é uma tipologia textual que compreende o que é o ato informativo. Sabendo disso, eu tenho inúmeros gêneros que informam. Eu tenho entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias, verbetes, textos jornalísticos, aula. A aula é um exemplo muito bom de texto expositivo, né? Porém, caso a banca peça, né? Aqui eu coloquei, tá? Algumas características, né, do texto expositivo que vocês podem, perdão, que vocês podem estar aí também se debruçando, tá? Mas caso a banca traga, nós vamos combinar, né? Vamos combinar, eu e você, que nós vamos escrever o quê? Suiane, desenha aí uma estrutura legal. A banca surtou, a banca colocou, não foi artigo de opinião, não, ela colocou expositivo, você estava certo, eu tinha que ter estudado tudo do edital, porque foi lá na hora, mudou. Pronto. Como é que eu resolvo? Bom,
Esse BO a gente vai resolver o seguinte: a gente vai pegar o espelho do argumentativo, aquela lógica que a sua professora do fundamental te deu, de início, meio e fim. Ah, me escreva aí um texto, né, que tem início, meio e fim. Então, vamos pegar essa lógica, certo? E vamos desenhar para um texto expositivo, explicativo, que seria o quê? Começa, né? Tudo parte da estrutura de novo, 4 parágrafos, certo? Sendo o primeiro uma decomposição de uma ideia. Todo o texto explicativo, expositivo, ele começa o quê? Decompondo uma ideia, um fato. Ah, qual o fato? Pronto. Né? A instalação de CPIs para investigar a influência digital. Ah, recentemente foi divulgado, né, que foi instaurado um processo de investigação contra atividades de influenciadores, que consiste. Vou contando, vou decompondo o fato, a ideia, certo? Depois disso, eu aprofundo, eu trago mais, né, embasamento, pode ser notícias, pode ser períodos históricos, posso comparar, posso dizer que agora está acontecendo assim, mas no passado também já houve aquele problema e foi dessa maneira, enfim, vou decompondo, né, vou aprofundando a ideia, e para finalizar, né, eu faço aí um último parágrafo com um fechamento ou uma síntese, certo? Então, caso seja explicativo, são 4 parágrafos. Primeiro, decompõe a ideia, depois você vem com a questão de aprofundar essa ideia em 2 vieses, né, 2 parágrafos, e depois você segue com a questão do fechamento e síntese do texto, ok? Suiane, me mostre dentro de um texto. Mostra agora. Eu peguei o mesmo tema, certo? O mesmo tema, só que nós vamos aqui, tá? Transformar numa mera exposição, não é mais um argumentativo. Seria só meramente uma exposição. Então, eu venho aqui. Foi divulgado nesta semana, no dia 4 de setembro de 2024, que a advogada e influenciadora digital, né? Aí tem aí o nome da pessoa, foi detida acusada de incitar seus seguidores a acessarem aplicativos de jogos de apostas ilegais, entre outros crimes. Posto isso, é preciso perceber os perigos que a influência digital pode proporcionar à grande massa, perdão, à grande massa, equívocozinho de digitação, né, normal, a grande massa populacional que consome esse tipo de entretenimento. Soma-se a isso o fato de que o marketing digital é um mercado que só cresce e, de acordo com o site especializado Influencer Marketing Hub, o IMH, movimenta em torno de 16,4 bilhões de dólares, né? Então, veja, olha a diferença, né? Olha a diferença das introduções. Aqui cheio de informação. Eu não prometi falar de nada. Eu não citei 2 perigos. Você está entendendo como é diferente, né? Eu trouxe só dados. Fui reunindo, fui jogando dados, ok? Se fosse positivo, é exatamente isso que você está pensando agora. Vai dar muito mais trabalho de fazer, certo? Porque você tem que ter um embasamento muito maior, ok? Suiana, vamos decompor lá, vamos aprofundar a ideia. Contudo, apesar de ser uma atividade extremamente lucrativa para uns, é sabido que muitas famílias sofrem com o constante vício de seus membros em apostas e em consumir os produtos divulgados pelos perfis de famosos. A título de exemplificação, uma mulher cujo nome não fora divulgado para preservar a identidade, residente em Alagoas, relatou ao portal de notícias G1 que seu neto perdeu cerca de 400 mil reais da família no chamado jogo do tigrinho. A lista de casos não para por aí. A jovem Vitória Damasceno Bittencourt, segundo a mesma fonte, ou seja, o mesmo site, né, G1, afirma ter perdido mais de 160 mil reais.
Perceba, eu não digo, isso é um absurdo, o governo tem que agir, como no artigo de opinião, que eu estou, né, defendendo. Não, eu só jogo, olha, isso é verdade. Aí, bom, o argumento dos 400 mil reais que o menino lá perdeu. Olha, ele não é o único, né? Uma outra jovem, né? 160 mil reais, a criatura perdeu. É só informação. Só jogo com informações. Aprofundamento da outra ideia. Ademais, além de jogos de aposta, a influência exercida na vida das pessoas se tornou algo tão natural que, de acordo com o portal TraumaWeb, 74% dos consumidores dependem das redes sociais para decidir sobre uma compra. Sobre isso, a psicóloga Cristiane Moraes afirma que não adianta usar como exemplo pessoas que vivem outra realidade, pois isso pode causar uma frustração em nós mesmos, por nunca conseguir fazer coisas parecidas. Em face do exposto, o tempo gasto em redes sociais deve ser repensado, tendo em vista o abalo psicológico que ele pode ocasionar, certo? Então, assim, ó, muita riqueza de informação. Você veja que desde a decomposição da ideia na nossa suposta introdução, né, como fosse a introdução lá, comparando com a estrutura argumentativa, é só, gente, olha, chovendo informação. É como se você fosse quase uma âncora de jornal nacional. Você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá e vai falando, tá? Aprofundamento da ideia, que seria o D1, aprofundamento da outra ideia, que seria o D2, e o fecho. Em finalização ao mencionado, constata-se que o uso em demasia de redes sociais pode gerar endividamento e uma atenuação das desigualdades sociais. Cabe à população fugir desses ajustes. Aliás, perdão, cabe à população fugir desses desajustes. Assim, a mídia não pode, através de seu poder, contribuir para o enriquecimento ilícito. A partir da manipulação das grandes massas, é preciso sempre proteger a parte mais vulnerável, né? Ou seja, eu não sugeri, eu não elaborei uma proposta de intervenção, né? Enfim, eu só sintetizei, né? Só fiz um fecho aí. Ah, por quê? Né? Por que que é errado? Por que que eu tenho que seguir o que a psicóloga Cristiane está dizendo? Por que que não é legal perder 400 mil reais, 160 mil reais? Porque isso vai mostrar, né, que é preciso conduzir essa parte mais vulnerável, né, que o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que sempre o mais vulnerável é quem está consumindo. Ok, pessoal? Então, caso seja expositivo, esse é o cenário. Vocês vão me prometer que vocês vão fazer dessa maneira, certo? Apenas dessa maneira aí. Põe a ideia, aprofunda a ideia e o fecho, ok? Suyane, se for artigo, bem rapidinho. Bom, for artigo, essa é a estrutura. Você lembra de toda essa nossa conversa, certo? Ainda dá tempo treinar. Você que está assistindo essa aula aí, poxa, como minha cabeça mudou. Ah, se eu tivesse assistido essa aula logo quando o edital abriu. Não criemos pânico, certo? Ainda dá tempo você assistir essa aula, deixa eu treinar bem rapidinho, do jeito que ela montou, né? Faz aí uma introdução, desenvolvimento, conclusão, à luz, né, do que vocês aprenderam e vai dar tudo certo, ok? Para finalizar, nesse nosso momento aqui, espero de verdade que eu tenha destravado, né, que eu tenha contribuído. Eu prometi encerrar trazendo, né, estruturas coringas. O que seria um repertório coringa? Seria algo que, em tese, se você souber usar, se você souber jogar, vai caber em muitos temas, né? O primeiro seria a pedra, que vocês viram no artigo lá da minha aluna, né? Esse poema aí de Drummond, né? Um dos grandes escritores brasileiros, certo? Ele vai dizer o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho,
no meio do caminho tinha uma pedra. Só que tanta pedra é essa que esse poeta, né, que esse ilustre poeta Drummond tá dizendo, o que é isso aí, gente? Essa pedra, né, que ele fala inúmeras vezes e que quem entende minimamente, né, do fazer poético sabe que ele repetir inúmeras vezes a palavra pedra, que tem uma pedra no meio do caminho, não é um erro, né? Isso aí é porque ele está fazendo ênfase na questão do tropeço, do empecilho, e ele quer que essa ideia fique latente, né? Uma coisa é eu repetir uma palavra num texto literário, outra coisa é eu repetir palavras numa argumentação num texto expositivo, como a gente viu recente, que é errado, mas aqui não, né? Ele quer que fique claro. Mas, Suiane, como eu trago isso para a minha redação? Poxa, você traz o seguinte pressuposto, de que a pedra que está atrapalhando lá é o que impede do tema ser resolvido. Ah, caminhos ao combate da desvalorização dos professores. Que pedra é essa? Né? Seria o quê? Ah, a pedra dos baixos salários, a pedra da desvalorização social do ser professor, né? Que quando num ambiente você diz que é professor, a pessoa lhe olha de cima a baixo, né? E se você já for um professor aí com alguns anos de carreira, né, que já conseguiu vencer, que já, enfim, se você chegar com carro X, né, com bolsa X, e ela é professora, não tem condições de ela ser professora. Comprou na promoção, não foi essa bolsa? É isso aí que as pessoas vão criticar, né? Essa questão do ser professor, que é tão atacado. Então, é uma pedra. É a pedra que Drummond falou, o desprestígio social, né? A questão financeira, que isso é muito visível no início da carreira, né? Aí você vem também com a questão da violência, hoje em dia nas escolas, né? Nos últimos 3 anos, recente, eu vi uma entrevista de que o número de atentados, ele foi muito assustador, né? Foi muito exorbitante o número de atentados dentro de escolas. Então, são pedras, né? E você pode dizer que essa pedra que o poeta Drummond faz analogia, faz luz, né, ao que impede o progresso sustentável do país, né, o que impede, enfim, certo? Você joga para ganhar nesse sentido, tá? Aqui eu trouxe também mais alguns repertórios coringas, certo? Para vocês levarem para a prova de vocês. O primeiro, e ele está aí como primeiro, porque de fato é o primeiro que eu quero que você pense, que é a Constituição Federal de 1988. Gente, essa lei ela fala de tudo. O tema é sobre a educação. Ela garante a educação gratuita, de qualidade, inclusive, a todos, né? Aí tem as leis complementares, que, por exemplo, o ECA fala da educação, a LDB fala da educação, até a lei da merenda, né? A lei da alimentação, que diz que as escolas devem fornecer, inclusive de qualidade, com a presença de um nutricionista, né? Olha, lei não falta nesse país. O que falta é a boa vontade de segui-las, certo? Então, o tema é sobre tecnologia, garante na Constituição Federal, né? A questão do incentivo à pesquisa, certo? A questão da moradia digna, né? Gente, a Constituição, ela garante tudo. Os direitos sociais básicos, né? Ela está dentro dela. Então, você pode. À luz do exposto na Constituição Federal, né? A versão de 1988, que vocês sabem que já houve 7 versões, né? Nós estamos. Aqui está em vigor essa última, né? Aborda sobre a questão da educação, aborda sobre a questão da alimentação digna, aborda sobre a questão da, enfim, tudo. Se tiver o esporte, trabalho, né? Tudo está na Constituição. Então, que ela seja seu argumento coringa, né? Seu repertório coringa. Porém, quando a gente pensa nesse cenário de leis, que de fato, né, ela é perfeita no que ela garante, mas uma coisa é o que ela garantir, outra coisa é ela ser seguida. Então, usando já esse gancho, você pode aproveitar, né, já que está citando as leis, para além da Constituição, qualquer outra,
E do sentido de que existe a lei, mas sabendo você que ela não é seguida, você já joga com outro repertório, que é o quê? Gilberto de Menstein, né, que é um filósofo, né, estudioso, enfim, ele escreveu no ano de 1994 a obra chamada Cidadão de Papel. Suiane, o que é isso? Quer dizer que eu vou ter que ler esse livro todo para poder citar? Não, certo? Por quê? Porque, em resumo, né, você não precisa. Ah, você está a série Bom Dia, Verônica. Assisti todos os episódios. Ah, eu quero citar. Todo mundo odeia o Chris, só pode quem assistir. Não, se você souber a história, você arranja dentro da redação, né? E qual é o arranjo que você vai fazer aqui? Ah, a Constituição Federal promulgada em 1988 garante o direito da educação de qualidade, né? A todos os estudantes, né? De forma obrigatória dos 4 aos 17 anos, né? Porém, é um direito negado à maioria da população, sobretudo na ótica da questão da qualidade, né? Que para o qual Gilberto de Menstein descreve em seu livro Cidadão de Papel, né? É um benefício que encontra-se apenas no papel. Porque o que é que ele vai dizer aí? Ele vai dizer que no Brasil nós somos cidadãos apenas no papel. Ou seja, né, que as leis não saem do papel. Então, vive-se uma falsa cidadania. Por quê? Porque ela só existe na lei, na linha da lei, na letra da lei. Na prática, não. Ah, senhora, eu queria muito dizer isso na minha redação. Pronto, diga, né? Diga que existe a Constituição e diga que ela não é seguida. Como é que eu provo que ela não é seguida? Porque em 1994, levanta-se um cara chamado Gilberto de Menstein, escreve uma obra Cidadão de Papel e diz que nós vivemos uma falsa cidadania, uma pseudo-cidadania. Por quê? Porque ela só existe no papel. Por isso ele chamou o nome da obra de Cidadania de Papel. Genial, né? Show! Suiana, eu quero dizer na minha redação que o Estado é negligente, que o Estado não faz nada, que a mídia não faz nada, que a população não faz nada, que numa democracia a população pode brigar pelos direitos. Por exemplo, se eu não tenho educação, se eu não tenho saúde, se eu não tenho moradia digna, se eu não tenho alimento, né? Eu tenho que fazer algo para que isso me seja dado. Eu não posso ficar inerte, porque numa democracia, né, eu tenho que lutar pelo aquilo que me é de direito, por mais que sejam direitos que eu não precise pedir, né? Eles são direitos públicos subjetivos, não era para ninguém precisar pedir educação, pedir moradia digna. É público subjetivo, nasceu no país, tem, né? Porém, a questão que percebe-se é o quê? É que como o Estado ele não funciona, ele é negligente nessa parte de promover, né, o real questão dos direitos, você pode dizer que ele está inerte, né? Ah, o Estado, contudo, o Estado encontra-se em estado de inércia, né? Pressuposto descrito na física cinética por Isaac Newton, que diz que o corpo tende a permanecer em estado de inércia até que outro haja sobre ele. Quem tem que agir sobre esse governo? A própria população, na democracia. Tem que agir para que a inércia, né, ela não ocorra. Ah, vamos trabalhar, né? Vamos aqui, que eu fui eleito para responder pelo povo. E cadê eu respondendo, né? Então, também um argumento muito bom para levar para a sua redação. Outro argumento excelente, né, ou de excelência, seria a lei da inércia, tá? Perdão, seria o livro O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, escrito em 1960, ou publicado em 1960, né? Também conhecido como Diário de uma Favelada. Essa obra, ela é muito boa, ela é como se fosse o Diário de Anne Frank, ou seja, O Quarto de Despejo, de fato, foi escrito por Coralina Maria de Jesus, que foi uma mulher, né, uma obra não tem verossimilhança, é uma obra de fato real. Uma coisa é uma obra verossímil, outra coisa é uma obra baseada em fatos reais. É o caso dela, tá? Ela existiu de fato. E ela é uma mulher negra,
periférica, morava numa favela e criava seus filhos sozinha, catando lixo, né? E disso ela conseguia muito pouco, quase nada para sobreviver. Então, por vários momentos, ela relata, né? Inclusive, abriu um parênteses que a obra tem vários erros ortográficos, né? Vários erros, enfim, que para a gramática normativa está errado e que na obra é conservado, porque tem toda uma questão de ser o diário pessoal dela e querer preservar essa identidade, né? Então, é descrita em vários momentos por ela que tinha semanas que ela não tinha dinheiro para comprar sabão, então ela ia, né, iniciava a outra semana com as roupas sujas, porque não tinha dinheiro, né? Tem um momento da obra que me chamou muita atenção, que ela diz que os filhos, né, isso como mãe, eu sempre que eu falo isso, eu fico muito reflexiva, porque assim, graças a Deus e louvado seja Deus, não é a minha realidade, né? E desejo que também não seja a sua. Mas tem um momento da obra que ela diz que os filhos ficam muito alegres quando vê e escuta no fogão o barulho do chiado da panela preparando o alimento. Gente, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Eu quero Deus nunca precisar saber o que é isso, né? Um filho alegre porque sabia que naquele dia ia ter o que comer, né? Então, assim, por que, Suiano, você está trazendo esse repertório? Porque em alguns momentos na sua redação, você vai precisar falar sobre desigualdade social. Você pode dizer que aquele problema ele está motivado, ele está impulsionado pela desigualdade social. E não tem nada mais desigual, né, do que a realidade dessa mãe, né, mãe solteira, criava seus filhos sozinha, a partir da coleta seletiva, certo? Fruto aí da injustiça, fruto aí de um olhar de descuidado do governo. Cadê o governo? Estava na lei da inércia, né? Então, é isso, tá? Para finalizar, a lista de repertórios Coringa que eu filtrei para vocês hoje, bem como toda a nossa aula, né? Eu cito O Alto da Compadecida, que é uma obra que tem muito do Nordeste, né? Que é a minha região, de tenho muito orgulho disso, mas que é uma obra que projetou, né, o Nordeste para o restante do país, que é conhecida aí nacionalmente, né? Como filme, né? O filme que foi publicado, né, lançado nos anos 2000. Porém, o que poucas pessoas sabem é que o filme ele foi extraído da peça escrita em 1956 por Ariano Suassuna, né, que é um nordestino que escreve a vida de Chicó e João Grilo, né, os dois personagens principais. E também é Coringa, porque nessa obra a gente tem sim um retrato de um Brasil setorizado na questão, né, do Nordeste, de problemas que são comuns ao Nordeste, como a seca, né, o analfabetismo, porém, são questões que podem ser projetadas, né? O analfabetismo, ele não está presente só no Nordeste, né? Ele pode estar em maior proporção, em maior número, mas ele não é um problema só da nossa região. E você pode citar isso, né? O analfabetismo que levou os personagens principais, Chicó e João Grilo, dentro da obra O Auto da Compadecida, a não terem uma profissão, a trabalharem naquilo que aparecia, né? Consequentemente, não ter uma carreira ou não conseguir se especializar, né? Promovendo aí a dificuldade de encontrar e permanecer no trabalho, né? Tem muita questão também do preconceito racial, porque quem já assistiu, né, sabe que Jesus na obra é negro e o João, né, o João Grilo, ele tem muito bloqueio disso. Mas espere, você que é Jesus negro, né? Jesus não é negro, então assim tem toda uma visão de preconceito, né? No que pode ou não ser, no que representa ou não, né? Certos papéis, enfim. Tem toda uma questão também de corrupção, né? Porque quem já assistiu sabe que é uma obra que vai retratar a questão do tratamento desigual, né? Uma coisa, por exemplo, era o tratamento que o padre e o bispo dava
para o Major Antônio Moraes, né, que era quem detinha todo o poder econômico da época. Outra coisa bem diferente era o tratamento que o bispo e o padre davam para Chicó e João Grilos, que não eram, entre aspas, nada nem ninguém, né? Então, é uma obra também riquíssima, né? Traz também a questão da incerteza alimentar, porque aqui nós vamos ter aquele episódiozinho, né, da troca da comida deles pelo bife passado na manteiga, da cachorra lá, da dona Dora, né, que quando isso acontece, a cachorra morre, então é uma incerteza alimentar, quer dizer, que a comida que eles recebiam para se alimentar, né, enfim, tem uma certa também malandragem, porque aqui é uma obra que a gente percebe tanto a exploração dos patrões para com seus empregados, como também do empregado para com seu patrão, porque eles tramam vários planos, né, para os seus patrões, como a história do gato, né, então tem uma certa jeitinho, né, esse jeitinho brasileiro, que é metaforizado nesses personagens, assim como no personagem da Disney, Zé Carioca, assim como em Macunaíma, né, de Mário de Andrade, ok? Então, a nossa revisão foi essa, né, eu espero que vocês tenham todos uma excelente prova, né, revisem esse material, separem um momento, né, você e o papel para treinar à luz desse material, experimente usar essas sugestões coringas, que eu tenho certeza que o caminho vai ficar muito mais facilitado, né? E muito mais leve. Eu acho que a palavra é essa, né? Que eu queria que ficasse ao final dessa revisão. Leveza, né? Leveza e segurança de que vocês têm aí ótimas informações e caminhos para traçar no momento da prova, né? E que vocês vão chegar assim no alvo de vocês, que é a chave virar, né? É a vaga ser sua, né? E eu queria demais ter, espero demais, na verdade, ter contribuído para esse momento, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me procurar nas redes, né? @prof.suiane Lira. Ah, assisti sua aula, não entendi tal momento. Ah, que legal, gostei da sua aula, né? Ou consegui aprovação, deu certo, né? Que a gente aí vai ter esse momento de troca, certo? E é isso, né? Bons estudos e uma excelente prova a todos.